Você já teve a sensação de não estar sozinho, mesmo quando o silêncio é absoluto? De ouvir passos bem acima da sua cabeça, em um lugar onde ninguém deveria estar? Essa é a história real de um homem que só queria recomeçar a vida, mas acabou alugando um quarto numa casa que escondia algo vivo e esquecido no andar de cima. E o pior, quando ele finalmente descobriu o que era, já era tarde demais, porque alguns moradores nunca realmente vão embora. Meu nome é Gabriel Duarte, tenho 32 anos e por muito tempo evitei contar essa história. Não porque eu tenha medo que alguém não acredite em mim, mas porque no fundo eu tenho medo de que alguém acredite demais e resolva ir até aquele lugar. Tudo começou há pouco mais de 2 anos, quando eu perdi o emprego. Eu trabalhava como técnico de informática numa empresa pequena, e quando ela fechou as portas, fiquei sem chão. Não tinha família por perto, nem amigos com quem contar. A única opção era recomeçar do zero, e para isso, eu precisava de um lugar barato, calmo, onde pudesse ficar até encontrar um novo rumo. Foi assim que eu conheci a pensão da Dona Olívia. Era uma casa antiga, daquelas construídas ainda no século passado, com tijolos expostos e janelas arqueadas. Ficava numa rua de paralelepípedo, meio escondida, cercada por árvores altas que deixavam o ambiente permanentemente sombrio, mesmo de dia. Lembro da primeira vez que a vi. O portão era de ferro batido, pintado de verde, mas já todo descascado. A placa dizia: pensão familiar, quartos para alugar. Toquei a campainha e esperei. A porta rangeu lentamente, revelando uma senhora magra, de cabelos presos num coque e olhos tão fundos que pareciam sempre observar algo além do que estava diante dela. "O senhor veio pelos quartos?" perguntou ela num tom arrastado. Assenti. Ela me guiou até a entrada. O corredor era longo, com o piso de madeira que gemia sob os passos, e o cheiro de mofo misturado a algo doce, como flores secas. Os quartos de baixo ficavam lado a lado, com portas antigas numeradas de 1 a 5. Mas o que mais me chamou a atenção foi a escada no fim do corredor. Era estreita e íngreme, levando até o andar de cima. Antes que eu pudesse perguntar, Dona Olívia disse: "Os de cima estão fechados, moço. Ninguém sobe lá há muito tempo." Ela disse isso sem emoção, mas com firmeza. Perguntei se havia algum problema e ela apenas respondeu: "Alguns lugares não gostam de ser abertos depois de tanto tempo fechados." Fingi não entender, mas aquilo me marcou. Ainda assim, aceitei o quarto número 3. Era pequeno, mas aconchegante. Cama de ferro, guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal. A primeira noite passou tranquila, mas na segunda, pouco depois das 3 da manhã, acordei com um som abafado vindo de cima. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Parei, ouvi por alguns segundos e decidi ignorar. Talvez fossem gatos no telhado, ou meu cérebro pregando peças. Só que, na noite seguinte, os passos voltaram. E dessa vez, vinham acompanhados de algo humano, um murmúrio. Não dava para entender as palavras, mas o som parecia ser de alguém falando sozinho, bem acima do meu teto. De manhã, comentei com Dona Olívia. Ela apenas olhou para mim com os olhos apertados e disse: "Lá em cima não tem ninguém, moço. Está trancado há anos." Tentei insistir, mas ela desviou o olhar, encerrando o assunto. Os dias seguintes foram tranquilos, mas à medida que a noite caía, eu começava a sentir um peso estranho no ar. O silêncio daquela casa era diferente. Era o tipo de silêncio que parecia ter uma consciência própria. Na quarta noite, os sons ficaram mais fortes. Ouvi algo cair lá em cima, como um móvel sendo arrastado.
Levantei da cama, peguei uma lanterna e fui até o corredor. A escada estava lá escura, coberta de teias e poeira, mas o ar parecia pulsar. Subi 2 degraus, só para olhar. E vi, logo acima, uma porta trancada com um grande cadeado enferrujado. Mas o que me deixou arrepiado foi que o cadeado estava do lado de dentro da porta. Desci rápido. Mas naquela mesma noite, ouvi meu nome sendo sussurrado, claro como se alguém estivesse debruçado sobre o teto. Gabriel. Eu congelei. A voz era rouca, abafada, mas era real. Tentei não pensar mais naquilo. Mas a cada madrugada, o som voltava. E com ele, uma sensação de que alguém me observava do andar de cima, respirando junto comigo, esperando algo. Foi quando decidi deixar o celular gravando enquanto dormia. No dia seguinte, coloquei os fones e ouvi. Os primeiros minutos eram silêncio. Depois, passos. E então, ainda estou aqui. Uma voz masculina, rouca, distante. Pausei o áudio, olhei em volta e senti um arrepio que quase me tirou o ar. A gravação tinha eco. O som vinha mesmo do teto. Mostrei para Dona Olívia. Ela ficou branca. Mandou que eu apagasse tudo e, tremendo, disse: "Por favor, vá embora. Você já ouviu demais. Quem era ele?" Não perguntei. Ela me encarou e lágrimas se formaram nos olhos dela. Meu filho, ele morava lá em cima, mas não saiu de lá do jeito certo. Não consegui perguntar mais nada. Naquela noite, resolvi ir até o fim. Esperei o silêncio total. Peguei uma chave de fenda e uma lanterna e subi as escadas. Cada degrau rangia como se avisasse alguém da minha presença. Quando cheguei ao topo, o cadeado ainda estava lá, mas a madeira da porta parecia respirar. Toquei, fria, encostei o ouvido e ouvi 3 batidas suaves do outro lado. Meu coração disparou. A porta se moveu levemente, sozinha. Então uma brisa gelada saiu por uma fresta, trazendo um cheiro de mofo, sangue seco e perfume antigo. Lá dentro, à luz da lanterna, vi um quarto empoeirado, com móveis cobertos por lençóis. Havia uma cama de ferro, uma mesa com papéis espalhados e na parede marcas de unhas. No canto, um espelho rachado refletia apenas a cama, não a mim. A gravação do celular começou a tocar sozinha no meu bolso. A mesma voz, ainda estou aqui. O som ecoava pelas paredes. E no reflexo do espelho, vi uma sombra parada atrás de mim. Alta, inclinada, com olhos fundos como os da Dona Olívia. Gritei, derrubei a lanterna e desci correndo. No corredor, encontrei Dona Olívia parada, com uma expressão de horror. "Você o acordou?" Ela disse. "Agora ele sabe seu nome. Fui embora naquela madrugada sem olhar para trás. Mas quando entrei no ônibus, juro que ouvi, vindo do alto, o mesmo som de passos lentos. Olhei pela janela e na última janela da pensão a cortina se moveu e alguém me observava. Desde então evito andar em prédios antigos. E sempre que durmo em algum lugar novo, a primeira coisa que faço é olhar para o teto. Porque às vezes, quando a noite fica muito silenciosa, ouço de novo aquele som, passos acima de mim, como se o inquilino do quarto de cima ainda estivesse me seguindo. Se você gostou desta história e quer descobrir o que mais se esconde nas sombras do Atlas do Medo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e prepare-se. Porque esse foi apenas um capítulo de um mundo muito maior. Um mundo onde cada história é uma porta, e cada porta leva a um novo pesadelo. Bem-vindo ao Atlas do Medo, onde o medo ganha voz e nunca se cala.